Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 10 de julho de 2022, domingo, o 15º domingo do tempo comum, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. O mestre da lei queria conhecer os caminhos para se obter a vida eterna. E Jesus ordena-lhe que imite o gesto misericordioso do samaritano. Quem é meu próximo? Esta é a questão. O próximo é qualquer pessoa encontrada pelos caminhos da vida que carece do nosso amor misericordioso. Vamos juntos meditar essa palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Esse 15º domingo do tempo comum, nós meditamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. Muito conhecido e são páginas belíssimas da Palavra de Deus. Vamos ouvir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, por outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai,
e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos diante das belas páginas do Evangelho que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Aqui não nos cabe perguntar se é uma história de verdade, se aconteceu ou se Jesus apenas está inventando uma história, porque dá para mesclar as duas coisas. Bom, primeira coisa diante desse texto, nós temos que pegar o ensinamento dos santos padres, que sempre leram esse texto dizendo que Jesus é o bom samaritano. A humanidade é este homem que foi espancado e largado à beira do caminho. Esse espancamento é o pecado que tomou conta do ser humano. Os assaltantes são os demônios que incitaram o ser humano a pecar e se distanciar do amor de Deus. Então Jesus veio do céu, desceu e passou próximo a nós. Viu e teve compaixão. Curou as nossas feridas. Cuidou de nós. Assim, o levita e o sacerdote representam toda a religião que não dava mais conta de conduzir o homem à salvação. As duas moedas de prata deixadas representam os sacramentos. A estalagem, a pousada, representa a igreja, que é convidada a tomar conta do ser humano ferido até a volta de Jesus. É lindo, lindo demais essa leitura assim chamada espiritual que os santos padres fazem. Assim, essa parábola, ela conta a história da salvação, de Jesus que veio para nos curar das feridas, que tem compaixão e misericórdia de nós. Agora vamos adentrar no texto um pouquinho para saboreá-lo de outras formas. Logo no início, nós temos a informação de que aquele sujeito quis colocar Jesus à prova. E por isso ele faz uma pergunta capciosa: que devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui vamos parar nessa pergunta. Que devo fazer para herdar a vida eterna? Alguém, por acaso, precisa fazer algo para receber uma herança, se a herança é algo de direito? Claro que não. Ninguém faz nada para receber herança. Você recebe como direito, como doação, como presente. Então esse homem está equivocado com relação à salvação. Como tem muita gente ainda hoje que pensa que a salvação depende do que eu faço. Eu compro a salvação. E não é isso. A salvação é um dom de Deus. Você pode fazer das tripas coração. Você vai suar até, mas você nunca será capaz de comprar, de herdar a salvação nesse sentido. Porque não é uma questão de merecimento, é um dom de Deus. Jesus veio do céu, desceu e livremente, por compaixão e misericórdia, nos curou, nos deu a salvação. Então, nenhum de nós poderá fazer nunca o suficiente para alcançar por nós mesmos a salvação. Mas é preciso responder a esta salvação. Por isso, a segunda parte é muito prática, né? A salvação passa pela vivência dos mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo.
É o que Jesus mostra concretamente nesta parábola. Vimos, então, que se trata de uma armadilha. Mas Jesus devolve a pergunta ao mestre. Ele pergunta: o que devo fazer para herdar? Jesus fala assim: faz o seguinte, o que está escrito na lei? Ele vai dizer: ora, a lei diz que eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha inteligência, com toda a alma, com todo o meu entendimento. E amar o próximo como a mim mesmo. Aí Jesus já dá a resposta: se você fizer isso, você está salvo. Né? Mas é como que até certa ironia, porque quem é capaz de fazer isso tudo? Com toda a totalidade da lei. Não é? Então, ele não percebia que a lei era muito exigente. Interpretava mal a lei, achando que bastava cumprir. Mas ele não entendia o sentido da lei. Aquele mestre não conhecia o propósito da lei. Quantas vezes depois Jesus vai explicar isso? Está escrito lá isso, mas eu digo para vocês, é assim. E ele nem conhecia os caminhos da salvação, pensando que bastaria cumprir e assim comprava o seu direito. Jesus vira o jogo. Se ele, aquele homem, e se qualquer ser humano pensa que pode herdar, comprar, fazer algo para ter a vida eterna, então cumpra a lei. Mas aí se pode perceber que é impossível cumprir à risca aquela lei. Aí ele sai pela tangente e vai logo dizendo assim: então tá bom, senhor, mas vamos fazer um negócio aqui, vamos delimitar. Né? Me fala aqui, quem que é o meu próximo? Quem que é meu próximo? Porque aqui está dizendo que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, mas não vai dar conta, não vou dar conta disso não, senhor. Então vamos delimitar, vamos tornar mais fácil, vamos dar um jeitinho aqui. Quem que é meu próximo? Aí Jesus vai mostrar para ele que aquela pergunta estava errada. Não se deve perguntar quem é meu próximo, mas de quem eu devo me tornar próximo. Porque qualquer pessoa que se encontra em necessidade, mesmo que seja um inimigo, este é o meu próximo. Então não é quem é o meu próximo que eu devo amar como a mim mesmo, mas de quem eu devo me tornar próximo amando como a mim mesmo. E a resposta será sempre: todo aquele que estiver em necessidade, mesmo que seja o pior dos meus inimigos. Um outro ponto a esclarecer neste evangelho, a gente pensar, aliás. Os salteadores, os ladrões, feriram com violência física aquele homem. O sacerdote e o levita também feriram aquele homem, mas feriram com negligência, porque deixaram de socorrê-lo, por medo, por questões culturais e religiosas. As oportunidades que não são aproveitadas para fazer o bem, tornam-se o mal. Você já parou para pensar que você teve oportunidade de fazer o bem e não fez? E negligenciou? Então, quantas pessoas meio mortas nós encontramos também pelo caminho? E muitas vezes seguimos adiante sem socorrê-los. Quantas pessoas nós encontramos pelo caminho, precisando do nosso socorro, e nós seguimos adiante, por medo, por negligência, por isso, por aquilo, por preconceito,
etc. e tal. A palavra vem nos ajudar a pensar nisso. E agora a nossa segunda parte da Academia Espiritual deste domingo, dia 10 de julho. Primeiro passo, o alongamento. Neste dia do domingo, dia de oferecer-se com mais gratuidade ao Senhor. Coloque-se na presença de Deus, invoque o Espírito Santo Paráclito, peça os seus dons, sua luz, seu entendimento. Segundo passo, retomemos a palavra anunciada e meditada. Ela nos faz um apelo. Jesus diz: faze isso e viverás. Faze isso. Ame a Deus, ame ao próximo. Mas tem uma condição. Jesus pergunta para aquele homem: qual dos três foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E a resposta foi o samaritano, que usou de misericórdia. E faz-nos uma advertência. Vai e faze a mesma coisa. É bonito a gente pegar o texto e observar, né? O samaritano chegou perto, viu, sentiu compaixão, aproximou-se, fez curativos, derramando óleo e vinho, colocou o homem em seu próprio animal, levou uma pensão e cuidou dele. São essas atitudes que o Senhor nos chama a fazer. Terceiro passo, o treinamento. Façamos uma oração. Pai Santo, o teu Filho desceu dos céus e veio ao nosso encontro. Caídos e feridos estávamos pelo pecado. Ensina-me hoje, Senhor, e sempre, a ser misericordioso. Abre meus olhos e o meu coração para ver o próximo que eu encontro pelo caminho. Para me aproximar, ser capaz de cuidar, de sentir compaixão. Não permita, Senhor, que o meu egoísmo, que a minha soberba ou até o legalismo me faça passar adiante. Ensina-me, Senhor, a ser como tu, bom, misericordioso. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.